Eu entendo, irmãos e irmãs, que essa é uma das séries mais ambiciosas que nós já partilhamos aqui. Ambiciosas em que sentido? Pelo fato de que aquilo que a gente tem falado, esses 5 aspectos, eles abrangem praticamente tudo que é essencial na vida de alguém que é alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos partilhando aqui é aquilo que eu considero os aspectos mais importantes da nossa vida cristã, e se nós entendermos com clareza, se hoje, ao término desse culto, nós levarmos conosco, cumulativamente, é claro, né? A gente está acumulando informações e dados, se nós levarmos conosco essa linha principal dessa série, esses 5 aspectos que nós temos compartilhado aqui, vamos fechar hoje, eu entendo que a gente vai perceber a razão do nosso novo nascimento, a razão porque nós somos de Jesus Cristo. Ser cristão não é apenas um nome que se tem sobre si, é exatamente uma revolução interior que afeta a nossa vida como um todo. Portanto, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz aqui quando está reunido, o que nós cantamos, o que nós falamos, o que nós oramos, todo o conteúdo dos cultos que nós temos aqui, dependem dessas verdades que a gente está partilhando. Se alguém, por exemplo, diz: eu recebi uma bênção de Deus e quero agradecer a Deus por isso, na verdade, essa gratidão só é construtiva se ela brota de um coração que percebe que está sendo mudado por aquela bênção que recebeu. Receber bênção simplesmente para a gente consumir alguma coisa não é a razão da nossa vida. Não é para isso que Deus deu a vida do seu próprio Filho, para que a gente receba algumas coisas que nos dão conforto, que nos agradam, que nos fazem felizes. A obra, o objetivo de Deus é muito maior, é muito mais amplo, é muito mais profundo do que realizar alguns eventos na nossa vida que nos deem sensações de felicidade, conforto e alegria. A obra de Jesus Cristo tem em si um poder muito mais profundo e um valor muito mais intenso do que nos permitir viver de migalhas, ainda que essas migalhas aos olhos humanos possam parecer coisas muito boas, muito maravilhosas, mas na verdade são coisas que não são duradouras. Jesus fala sobre isso, a Bíblia toda fala sobre isso. As coisas que a gente recebe, as bênçãos que a gente recebe, elas, se não forem vividas na dimensão da nova vida em Cristo, elas se tornam migalhas que não nutrem a alma de ninguém. É por isso que você conhece pessoas, sabe de histórias, se não conhece pessoalmente, sabe de histórias de pessoas que são muito bem de vida, mas ao se aproximar um pouquinho, conviver com aquela pessoa, se percebe que tudo aquilo que ela tem não tem preenchido o seu coração. Não tem preenchido o seu coração. Isso é um reconhecimento que há até mesmo nas pessoas que buscam essas coisas, que buscam riquezas, que buscam autorrealização. Porque quando atingem um ponto em que tinham assim, tanto desejo de alcançar, quando conseguem conquistar uma posição, quando conseguem adquirir alguma coisa, a sua mente, ela se dirige em uma das duas direções. Ou olha para aquilo e diz: não tem mais o que obter, desfruta daquilo, ou então já pensa em obter uma outra coisa. Porque, na verdade, as coisas que são vividas, as bênçãos que são recebidas fora da vida com Deus, fora do centro, do verdadeiro centro da existência humana, perdem o brilho assim que são tocadas. Assim que são tocadas, elas perdem o brilho, elas perdem o valor,
elas perdem o encanto. Mas quando a gente percebe que a proposta que Deus teve ao mandar o seu Filho é um trabalho muito mais profundo, muito mais intenso e muito mais duradouro, que é a nossa mudança, a nossa transformação, a gente pode experimentar um tipo de vida que infelizmente é desconhecido pela maioria das pessoas. Para que a gente lembre rapidamente, vai ser uma lembrança menor do que a da manhã, né? E vamos ver se a gente consegue aqui, estamos com um equipamento novo, né? Então está tentando ainda se entender com o equipamento novo, a culpa não é dos operadores lá atrás, né? Está tentando se adaptar. Vamos só fazer uma lembrança, a gente lembra que tudo começa no novo ser que a gente recebeu de Deus, não é? A gente tem falado sobre isso. Esse é o centro de tudo. Essa imagem vai ficar com vocês durante muito tempo. Você vai fechar os olhos, vai ver essa bolota escrita novo ser, vai dormir hoje à noite, vai sonhar com esse slide, né? Porque isso é o mais importante mesmo. A gente sempre tem começado com isso porque isso é o mais importante. É do centro da alma que brotam todas as coisas. É do núcleo do nosso coração que vem as fontes da vida, não é o que diz Provérbios 4:23? Né? Guarda o teu coração porque é dele que procedem as fontes da vida. E Deus que nos criou assim, Ele se propõe a trabalhar exatamente de dentro para fora. Então, a primeira providência ao nos encontrarmos com Cristo é aquele dom maravilhoso, aquele presente sem igual de Deus que é nos fazer nascer de novo. E a Bíblia chama isso de nascer da água do Espírito. Chama isso de ser ressuscitado com Cristo. Chama isso de nos tornarmos novas criaturas. E foi esse o versículo que a gente usou, né? E a partir disso, Deus começa esse trabalho de transformação. O trabalho de transformação não acontece de fora para dentro. Aliás, de certa forma, começa de fora para dentro. Porque nós cantamos ainda agora que se Deus olha para a gente, para dentro de nós, Ele não encontrará nada de bom. Então, se Ele não vai encontrar nada de bom, se Deus tem algo de bom para fazer brotar em nós, começa de fora. De fora no sentido de que é Ele que planta em nós, né? Ele vem a nós. O Espírito Santo fala para a gente, fala para o nosso coração, nos desperta para sairmos da nossa rota normal e nos voltarmos para Deus, abandonarmos a rota que a gente na qual a gente anda normalmente e nos voltarmos radicalmente para Deus, nos entregarmos a Ele. A Bíblia também chama isso de conversão. E aí nos entregamos a Ele e aí então Deus diz: eu vou morar dentro de você. Eu vou morar dentro de você. E lá no centro da nossa alma, Ele se planta num trono que é o lugar dEle. Todo aquele que passou por essa experiência de se entregar de verdade a Jesus Cristo, de entender os seus pecados e entender que só Jesus Cristo pode perdoar e dar novo rumo para a gente, recebem esse presente de novo nascimento, que é o próprio Deus vindo morar em nós. E aí então, com isso, um processo de transformação, de metamorfose começa em nós e para a gente poder ver, aí eu vou precisar da sua ajuda, viu? Essa é a síntese do que nós falamos até agora, não é? Isso é o que nós conversamos até agora. Nós em Cristo, nós recebemos um novo ser e somos novas criaturas. Esse novo ser, essa nova pessoa que você se tornou em Jesus Cristo, tem agora uma nova forma de fazer as coisas, porque se tornou uma árvore boa. Árvores más não podem produzir bons frutos, mas árvore boa produz bons frutos. Recebemos uma nova semente, nos tornamos novas pessoas e por conta disso nós temos condições de obedecer a Deus, de fazer as coisas do jeito que Deus quer. Nós recebemos do novo ser esse novo poder para fazermos as coisas. Então, as nossas referências são os novos valores nos quais a nossa vida passa a se pautar. Jesus fala, não é que entre vós não é assim, ou seja, não é como na sociedade acontece.
Em nós o que vale, o que deve se manifestar são os valores do reino. Vivemos os valores do reino de Deus. E esses valores vão começar a se expressar na maneira como nós nos relacionamos. Como nós nos relacionamos com Deus, porque recebemos esse presente de sermos religados a Deus. E temos as condições de viver como Ele, ou seja, a moda dele em relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Essa é a síntese do que a gente falou até agora. Então hoje nós fechamos essa série falando do novo propósito, no qual todas as coisas se concentram. É a razão, a grande razão pela qual Deus tem operado essas mudanças em nós. Ele nos dá um novo ser para fazermos as coisas de forma nova, a partir de novos valores que se manifestam nas nossas relações. Agora, qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o grande propósito que rege, que comanda a nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje, não vendo. Mas vamos abrir então nossas Bíblias no texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Estamos caminhando em Pedro mesmo, né? Capítulo 4. Voltou. Vamos lá. Então, vamos lá. 1 Pedro 4, os 3 primeiros versículos. Nós vamos caminhar nesses 3 primeiros versículos. Se a gente conseguir, eles estão aí projetados. Então a gente pode acompanhar a leitura juntos. Mas você depois não vai fechar a sua Bíblia, porque nós vamos ver ainda outras passagens que nós vamos precisar da sua Bíblia, né? E você ver isso na Bíblia. Então, nós vamos primeiro ler esses 3 primeiros versículos da primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Eu acho que tem aí pelo menos uma palavra que você não deve saber o que é, que são borracheiras, né? Só para entender que borracheira é uma palavra semelhante a bebedeira, né? Bebedeira. Embriaguez mesmo, né? O que Pedro está falando é do progresso que essa transformação, o progresso dessa transformação dentro de nós. Ele diz, nós vivemos longe, volta por favor, o versículo 3, isso mesmo, o versículo 3. Então, ele diz, nós vivemos longe de Deus. Nós vivemos longe de Deus por muito tempo, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Olha, mesmo quem não se jogou nas loucuras da vida, mesmo quem não se jogou nas doideiras, né? Quem teve assim uma vida mais certinha, gente mais dentro do que é moralmente correto, ainda assim andou longe de Deus. Antes de nos encontrarmos com Cristo, nós andamos longe de Deus. Eu acho muito interessante essa expressão que está sublinhada aí. Ele diz, basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Quando eu li essa passagem, que eu já não li há algum tempo, imediatamente me veio uma expressão que hoje se tornou muito, muito corriqueira. Quando ele diz, basta o tempo decorrido. A expressão, já deu. Né? Já deu. Já foi o bastante. Esse tempo de andar, de viver, de acordo com a vida antiga, já é passado. Já é passado. O que Pedro diz é que isso é um fato. Que já passamos bastante tempo vivendo
longe de Deus. E aí então, no versículo 2, e nós vamos voltar para ver esse versículo 2, veja o que ele diz. Ele diz que ele morreu... Não, antes, o versículo anterior. O slide anterior, volta, deu um salto maior. É o versículo 2 de 1 Pedro 3. Ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que ele está falando é que a nossa transformação, isso que aconteceu conosco espiritualmente, nos produz em nós uma maneira de não viver. O que o Espírito Santo faz na nossa vida produz em nós uma maneira de não viver, não só uma maneira de viver, mas uma maneira de não viver. Então isso é muito importante. A gente precisa olhar isso com muita seriedade. Isso pode parecer uma coisa muito moralista, muito antiquada, mas é a verdade das Escrituras. A Bíblia diz, olha, o que aconteceu com você, né, o fato de você ter morrido com Cristo, isso aconteceu para que você não viva mais de acordo com as paixões dos homens, que é o padrão normal, que é a maneira normal de viver. É viver para se satisfazer, é viver para buscar o seu próprio interesse, é viver para o seu próprio sucesso, é viver para realizar os seus sonhos, viver para realizar os seus desejos. Mas Pedro está dizendo, olha, o tempo que você tem de agora para frente, uma vez que você se encontrou com Jesus Cristo e você é uma pessoa nova, da agora para frente, ou seja, o tempo que lhe resta nessa vida, é para não viver mais de acordo com as paixões dos homens. Então nós recebemos essa transformação, processa em nós, cria em nós, gera em nós uma maneira de não viver e uma maneira de viver. Não viver de acordo com as paixões dos homens, mas viver segundo a vontade de Deus. Isso é verdade clara, inquestionável das Escrituras. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso de uma outra forma. Eu acho essa passagem maravilhosa, que é o texto de 2 Coríntios 5, 14 e 15. Veja só o versículo 14. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, considerando o seguinte: um morreu por todos, logo todos morreram. O que Paulo está dizendo é que se Cristo morreu por mim e por você, nós também morremos. Isso não é exatamente o que Pedro fala? E olha que Paulo e Pedro tiveram suas diferenças, né? Tiveram os seus conflitos doutrinários e teológicos, mas nesse ponto eles estão em perfeito acordo. Paulo diz, olha, Cristo morreu por vocês, então por nós, então todos nós morremos na verdade. E aí ele segue dizendo, ele morreu por todos para que, com o seguinte propósito, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí Paulo está dizendo para nós, Paulo sintetiza para nós esse novo propósito das nossas vidas. Nós vivermos não para nós mesmos, mas para Jesus Cristo. Como você pode ver, o novo propósito não é novo propriamente dito, uma novidade para nós, não é uma nova revelação, não é um princípio ético novo e diferente. Na verdade, nada mais é do que o antigo evangelho. O antigo evangelho. E que Cristo morreu por nós para que nós vivamos para Ele. Para que a gente viva para Ele. E é necessário que eu e você façamos essa pergunta pessoal, individualmente. Eu tenho vivido para Jesus Cristo? Eu tenho vivido para Jesus Cristo? Ou eu tenho vivido para mim? Ou eu tenho vivido muito mais preocupado comigo mesmo
do que com o que o meu Senhor merece, quer, traçou para mim? Eu estou no centro das minhas atenções? Ou é Jesus Cristo que está no centro das minhas atenções? Se eu, como alguém que diz ser servo de Deus, alguém que se encontrou com Jesus Cristo, tenho vivido colocando a mim mesmo, aos meus interesses, em primeiro plano, sem perguntar se o plano que eu estou fazendo, se o projeto que eu estou fazendo é aquilo que efetivamente o meu Senhor quer, se os passos que eu estou dando são os passos que o meu Salvador quer, se eu estou fazendo isso sem perguntar isso, sem me preocupar com isso, eu estou vivendo muito fora do meu propósito de vida. Mesmo que o que eu esteja planejando sejam coisas honradas, sejam coisas boas, porque dentro de um campo imenso de coisas boas que podem ser feitas, certamente muitas dessas coisas boas não se aplicam à minha experiência. O que o meu Senhor quer que eu faça? Para que a gente tenha um exemplo simples aqui entre nós. Você, como uma pessoa que faz parte da nossa igreja e participa e está servindo aqui entre nós, você sabe que tem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas coisas, e há muitas coisas que precisam ser feitas, muitas ações, muitas maneiras de servir, mas nenhum de nós pode servir de todas as maneiras necessárias para a obra de Deus. É por isso que nós somos um corpo formado por membros diferentes. Ou seja, dentro do corpo de Cristo existem inúmeras coisas boas para serem feitas, coisas do reino de Deus, coisas dignas. Mas nenhum de nós pode fazer todas as coisas. Dentro de tantas coisas que podem e precisam ser feitas, eu preciso perguntar para o meu Senhor: Senhor, quais foram as capacidades que o Senhor me deu? Como é que o Senhor me montou, me fez, de maneira que eu possa estar fazendo as coisas que o Senhor realmente quer que eu faça? O Ananias faz outras coisas, porque ele é uma outra pessoa. Pode ser até que algumas coisas sejam comuns a nós, mas o presbítero Ananias, ele é uma pessoa que é chamada por Deus, certamente, para algumas esferas diferentes da minha. Então, para que eu honre ao meu Senhor, eu tenho que procurar saber exatamente qual a vontade de Deus para a minha vida, qual o propósito de Deus para a minha vida. Então, existem muitas coisas boas a serem feitas, mas se eu vou fazendo sem me preocupar em consultar o Senhor, em observar a palavra, em me conhecer melhor, se eu vou fazendo uma coisa atrás da outra, mesmo cheio de boas intenções, eu posso estar agindo fora do propósito de Deus para mim. Então, irmãos, se a gente caminha na vida sem colocar os interesses de Deus no centro, os interesses de Deus para a minha vida no centro, eu preciso pensar se eu realmente estou preocupado em viver de acordo com o novo propósito que o Senhor me dá. O grande propósito da vida é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Jesus Cristo ocupa o centro. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão da sua vida. Ele é a razão da minha vida. É por compreenderem essas coisas que os cristãos lá do primeiro século doaram as suas vidas como mártires do Evangelho. É por entender isso que hoje em dia cristãos não negam a sua fé em Jesus Cristo, mesmo em face da morte, e perdem a sua vida diante de radicais islâmicos. É por compreender que Jesus está no centro que as pessoas dão a sua vida literalmente por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. O nosso novo propósito é viver para Ele, porque Ele nos libertou do império das trevas, nos arrancou com força das mãos do diabo e nos colocou no seu reino.
em que nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, nele nós temos vida eterna, nele nós temos graça, nele nós temos força, temos a companhia do Criador do universo. Dentro de nós é ao nosso lado. O que eu posso fazer a não ser entregar minha vida para Ele? Esse é o nosso grande propósito, viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Agora há que se perguntar, como é que a gente pode viver esse novo propósito? Como é que a gente pode viver esse novo propósito? Como é que a gente vive para Jesus Cristo? O mesmo Pedro, que começou nos deu os primeiros versículos dessa mensagem, no mesmo capítulo, um pouco mais adiante, ele vai sinalizar para nós como é que isso pode ser vivido. Então, por isso que eu pedi para você não fechar sua Bíblia. Nós não vamos projetar a passagem seguinte, que é no capítulo 4, os versículos de 7 a 11. Capítulo 4, versículos de 7 a 11. 1 Pedro 4, de 7 a 11. Ele faz o fechamento para nós. Veja o que ele diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios à bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro está falando para a gente que esse novo propósito é vivido dessa maneira. Volta um pouquinho para a gente, Mateus, o primeiro parágrafo. Ele fala para nesses versículos que a maneira de vivermos esse novo propósito, e essa passagem fecha esse conceito de uma forma muito magistral, muito magistral. Durante toda a sua carta, Pedro se preocupa em apresentar para nós esse processo de transformação e como isso influencia a nossa vida prática. No contexto de Pedro, havia alguns complicadores muito grandes. O cristianismo era muito rejeitado, então isso implicava até mesmo em perseguição violenta, em sofrimentos literais, físicos. Ele disse, olha, perseverem, continuem firmes, continuem vivendo como seguidores de Jesus Cristo, mesmo que as pessoas olhem para vocês e achem que vocês são loucos, que acham que vocês são pessoas excêntricas, esquisitas. Perseverem nesse caminho. Já deu o tempo de andar como a sociedade acha que é natural andar. Vocês são novas pessoas, vocês devem viver agora de acordo com a vontade de Deus. E aí ele vem falando como é que se processa. Ele diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo, Jesus está perto de voltar. Então, sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Procurei traduzir com essa expressão, viver vidas equilibradas que confirmem as nossas orações. Lembra-se do cântico? Aí eu citei um cântico, aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. E no final diz que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Não sei se o autor da música pensou nesse versículo, mas é exatamente o que diz. Vidas colocadas no altar de Deus, Pedro aqui descreve como sóbrio, criteriosos, vidas condizentes com Cristo, a bem das vossas orações. Se nós enxergamos a oração como um recurso profundo, fantástico, que aprofunda a nossa vida espiritual, elas só têm valor se elas são coerentes. Não vale de nada orar montes de orações, horas de orações, joelho cheio de calo. Não adianta.
se nós não vivemos vidas sensatas, equilibradas, sóbrias, vidas no altar de Deus. É o que Pedro está dizendo. Nós vivemos o nosso propósito quando as nossas vidas estão de acordo com as nossas orações. Então, ele começa falando da nossa vida pessoal, daquilo que ninguém vê, daquilo que está lá dentro da nossa relação com Deus e da maneira como a gente desenvolve isso. O segundo ponto que ele coloca para nós está no versículo 8. Ele diz: vir acima de tudo, tem um amor intenso uns pelos outros, porque o amor encobre multidão de pecados. O amor encobre multidão de pecados. E aí, ele, no versículo seguinte, ele dá dois exemplos muito importantes no contexto dele: ser hospitaleiros e viver sem murmuração. Então, essa vida em amor, perceba a expressão acima de tudo. Acima de tudo. Com toda certeza, quando Pedro escreve isso, ele se lembra do que Jesus falou ao responder aquele doutor da lei que chegou para ele e disse assim: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus resume toda a lei em dois mandamentos correspondentes, não é? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então ele diz: viver em amor acima de tudo. Acima de tudo, tende intenso amor uns com os outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Né? Aí é a maneira como eu vivo os meus relacionamentos. O amor encobre multidão de pecados. Ele está falando de perdão. Ele está falando de se dispor a perdoar. Acima de tudo. Tenham amor intenso uns com os outros. E aí ele conclui essa sequência com o terceiro ponto, que está nos últimos versículos, que é fazer tudo a partir do novo ser. E eu queria que você observasse uma coisa muito interessante. Veja os versículos 10 e 11. O versículo 10 e o início do versículo 11. Ele começa a falar de nós fazermos coisas, de nós servirmos, de nós colocarmos a mão na massa e realizarmos as coisas. Ele diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E eu queria que você ouvisse isso. O que Pedro está dizendo é que tudo aquilo que a gente faz não é uma produção nossa. Não é uma coisa que nós produzimos por conta própria. O presbítero Ananias escolheu o nosso versículo para meditação inicial. É exatamente o que Jesus falou. Vocês só podem produzir frutos se estiverem ligados a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada. E Pedro ecoa isso. Ele diz para nós que nós fazemos tudo a partir daquilo que nós recebemos de Deus, do novo ser que Ele plantou em nós. Então ele fala: sirvam de acordo com o dom, cada um de acordo com o dom que recebeu. E no versículo 11 ele diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Em outras palavras, Pedro tinha consciência e fala para nós que a nossa maneira de viver, qualquer coisa que a gente faça, só tem valor, só cumpre o nosso propósito de vida se vier daquilo que Deus fez em nós, do núcleo do nosso coração. Por isso, eu falei para vocês numa das mensagens que nós encontramos força, poder, energia para viver de uma maneira correta, fazendo o que o Senhor quer que a gente faça, não na nossa própria força, mas no novo ser que Cristo plantou em nós. Ele está dentro de mim, está dentro de você. E é a partir daí que nós fazemos as coisas.
é muito interessante, uma palavra que é atribuída a Santo Agostinho, quando ele diz, isso é uma expressão fantástica, diz que Deus dá aquilo que Ele exige. Deus dá aquilo que Ele exige. Ou seja, ele diz, como vimos no início do livro de Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Ordem de Deus. Aí você diz assim, eu também diria isso naturalmente, mas espera aí, mas isso, Deus é que é perfeito, Deus é santo, mas Deus seria tremendamente, seria uma brincadeira sem graça nenhuma, se Ele exigisse de nós uma coisa que nos é impossível. Por que é possível nós caminharmos em santidade, vivermos essa experiência de transformação, de metamorfose? Porque Ele não está de fora dizendo, olha, vocês tratem de andar direitinho, porque senão eu jogo um raio na sua cabeça. E fica à distância nos julgando. Não! Ele fala isso porque Ele está dentro daqueles a quem Ele fez nascer de novo. Então a nossa vida cristã é viável, não porque nós somos fortes, não porque nós somos maravilhosos, por mais que a gente goste da gente mesmo, né? Mas porque Ele veio morar em nós. Esse propósito, viver esse propósito, só é possível porque Ele se deu para nós. E aí fecha-se o ciclo. Podemos viver o grande propósito de Deus para nós, porque Ele veio morar em nós. E aí está fechado o ciclo. Tudo começa lá dentro do novo coração que Ele nos deu, o novo ser que Ele nos deu. Então o resultado de vivermos, de servirmos conforme o dom que recebemos dEle, servirmos de acordo com a força que Ele supre, tem como resultado essa expressão, que é o novo propósito, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Para que em todas as coisas, não é em todas as coisas fora de nós, em todas as coisas na minha vida, em todas as coisas que eu falo, em todas as coisas que eu faço, em todas as coisas que eu penso, na minha maneira de me relacionar com o outro, em tudo, em absolutamente tudo da minha vida e da sua vida também, irmão, irmã, o Senhor seja glorificado. Para que a nossa vida seja o espelho da presença de Deus no mundo. No meio de uma humanidade 100% caída, no meio de 100% da humanidade 100% caída, Deus chamou algumas pessoas. A quem o próprio Jesus chama de pequenino rebanho. No meio de bilhões e bilhões de pessoas que já pisaram e vão pisar esse planeta, Deus tem chamado eficazmente, lá no fundo do coração, uma quantidade proporcionalmente pequena. Nós estamos no meio dessas pessoas a quem o Espírito Santo tem falado, a quem Ele tem chamado. Ele nos chamou e nos fez o seu povo. Nos fez o seu povo. Nós que antes não éramos povo, nós éramos servos do maligno. Ele nos chamou e nos fez seu povo. E ao nos fazer seu povo, nos fez nos dando essa nova cidadania, se plantando dentro de nós. E dizendo, olha, eu vou ser o seu Deus. Você vai ser meu povo. E mais do que isso, eu não vou estar apenas no meio do meu povo, eu vou estar dentro de cada um do meu povo. Portanto, eu vou estar dentro de você, para lhe dar condições de viver da maneira como eu tenho falado ao longo de toda a história que o meu povo precisa viver, que aqueles que são meus precisam viver. Ele vem até mim, até você, traz a sua graça, traz o seu evangelho, nos faz ser dele, nos dá certeza de vida eterna. A gente não precisa se preocupar com depois da morte. Essa é uma preocupação que não precisa estar na cabeça do cristão.
Essa foi uma expressão que o C.S. Lewis falou de uma forma muito inteligente. C.S. Lewis tem umas tiradas assim muito preciosas. Ele disse assim, que aqueles que mais fizeram para esta vida, ou aqueles que mais fazem por essa vida, é aqueles que têm a sua referência à vida futura. Por quê? Porque quando a gente olha para o futuro e percebe a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, o nosso futuro está garantido, como aquele tradicional cântico, não é? Eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Eu descanso tranquilo, não tenho que me preocupar com além túmulo, eu tenho que me preocupar com aquém túmulo. Tenho que ver como andar aqui, para que o meu Senhor seja honrado na minha vida. Esse é o grande propósito para o qual Ele te chamou, para o qual Ele me chamou, nos colocou no seu povo. Eu quero te encorajar, irmão, irmã, a viver a sua caminhada cristã dentro dessa perspectiva. Pedro fechou o ciclo de uma forma magistral, descrevendo a transformação, esse ciclo que descreve a transformação que Deus opera em nós, essa metamorfose. Ele diz que a sua vida glorifique a Deus em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.